Então, agora com vocês, Carlos Felipe. Como é que funciona a recriação do texto através do leitor? Como é que você vê essa questão que eu acho muito contemporânea? Mesmo publicado, né, se o livro não for lido, ele não existe. Ele pode existir como objeto, mas a existência propriamente dita de um livro só se dá quando o leitor se defronta com este livro e o lê. A leitura ideal, eu sempre achei isso, é a leitura atenta, palavra por palavra, meticulosa, que é cansativa, que é antimoderna. O que se espera nos tempos de hoje, da leitura, é que ela possa ser dinâmica e que a gente possa ir devorando páginas e livros do mesmo modo como respira. Mas não, a literatura exige que você se demore nela, que você pare, que você se concentre naquilo. E por quê? Porque a literatura só existe verdadeiramente quando ela é lida, quando ela passa para a consciência do leitor, seja lá o que for. Então vocês dirão, mas isso significa fragmentar, esfarelar em subjetividades incomunicáveis o significado da literatura. Não, isso é um risco, claro, isso é um risco, mas é preciso então estar atento para o fato de que, como diz o Fernando, a melhor resposta é dada pelo Fernando Pessoa mesmo, eu sinto muito, está lá no Autopsicografia. O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. Aí não há nenhuma dúvida, está muito claro o que ele está dizendo. Pode haver dúvida quanto à acepção de fingidor. Então vamos discutir isso. Ele está falando de duas dores: a dor que ele de fato sente e a dor que ele finge, a dor que ele coloca no papel. O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que ele devera sente. A segunda estrofe, que muito menos gente conhece, essa primeira todo mundo conhece de cor, a segunda menos gente conhece, ela diz assim: e os que leem, tanto os leitores, os que leem o que escrevem, ou seja, o que o poeta escreve, na dor lida, sentem bem, não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. Desgraçado esse Fernando Pessoa. Está embutida nessa estrofe toda uma complexa teoria poética. E ele se refere ao leitor como aquele indivíduo interesseiro, mesquinho, que lê o poeta para suprir as suas carências. Então, ele, à medida que vai lendo o poema, que saudade que eu tenho da aurora da minha vida, a minha infância querida que os anos não trazem mais. Ele está pouco ligando para o poeta, para o poema, para as dores que o poeta teve ou não. Ele está pensando na infância dele. Ele lê um poema desses porque essa leitura permite que ele saia voando, que ele devaneie, que ele viaje, que ele se evada, que ele fuga. Fuja. Que ele fuja da realidade presente. Que ele encontre na poesia uma compensação. Não é na poesia que ele tem uma compensação nenhuma, é nele mesmo. É nessa postura que diz Fernando Pessoa, só a que eles não têm. E há muita gente, claro, que lê literatura, lê poesia, lê prosa dessa maneira. Há muitos estudantes de letras, não é, Ilô? Não é, Zé? Há muitos estudantes de letras, pós-graduação, que leem dessa maneira, sem reparar, sem perceber que estão apenas tomando a poesia como pretexto
para se evadir, para fugir. Não necessariamente para se deleitar com saudade da infância, mas para inventar interpretações paralelas, universos interpretativos paralelos, que tem muito pouco a ver com o texto. Como, por exemplo, aquela interpretação que eu dei daquele meu poema de Confidência, é uma interpretação até plausível, né? Mas ela é falsa, porque ela não tem nada a ver com o texto. Mas, quando o leitor lê bem uma obra, né, como crítico, né, militante, praticante, colaborador de suplementos literários, desde o comecinho dos anos 60, antes de fazer faculdade, né, eu tenho uma caixa onde eu guardo cartas de escritores. O que mais me alegra, o que mais me deixa lisonjeado é receber de um escritor uma carta em que ele diz: o seu artigo me revelou para mim mesmo. O Morel de Barros diz isso. Vários outros, Ledo Ivo, o próprio Segundos Ferreira, enfim, uma quantidade, né? Mas o que é a crítica? A crítica é a leitura. A obra só existe quando é lida, né? Então você pode ler e guardar para você mesmo, ou você pode ler e usar no bate-papo da happy hour, o que é ótimo, né? Muitas discussões interessantes brotam assim. Ou você pode ler e escrever um artigo, pode ler e escrever um ensaio, pode ler e dar uma aula. Mas são tudo manifestações do modo como você leu, do que você entendeu. E só aí, só nesse instante, né, é que a obra realmente existe, né? Mas é uma existência, claro, que está sujeita, felizmente para ela, a se multiplicar por muitas outras leituras. Acho que eu disse num daqueles pequenos vídeos, como aquele dia, né, que o grande drama do poeta, né, é que ele nunca é capaz de afirmar com segurança que aquilo que ele disse corresponde exatamente ao que ele quis dizer. A grande luta do poeta é esta, entre o que ele quer dizer, o que ele pretende dizer, entre a sua intenção, né, e o que ele consegue realmente colocar no papel. Para o próprio poeta, é muito difícil ele saber se o que chegou ao papel é exatamente o que ele quis dizer. E a razão é elementar. Ao olhar para o papel, o poeta enxerga o que ele quis dizer, e não o que ele de fato disse. Tá? Eu nunca falaria em criar, nem em recriar. Não. A obra está criada ali, está ali no texto. Mas enquanto o texto é um objeto virtual, que tem necessidade de se atualizar, de se concretizar na mente do leitor. Mas isso eu não chamaria de recriação. E o entendimento absoluto, eu diria que não existe, né? A não ser de obras medíocres. Mas quem que se interessa por obras medíocres, né? A gente lê a Odisseia, continua lendo até hoje, né? A gente lê o Don Quixote, a gente lê Goethe, enfim, tá? E continua lendo até hoje. A cada época, em princípio, né, surge uma nova interpretação, ou modifica-se um pouco a interpretação. Qual seja o número de leitores de qualquer grande obra, tal será o número de interpretações que essa obra pode conter. Mas vai depender sempre de estar continuamente checando o contexto, ou seja, verificando se não se trata de uma viajada dessas, que são muito frequentes, nos leitores em geral, né? Ou se é realmente uma nova interpretação que se baseia no texto, que tem fundamento no próprio texto. Né? Então, de que o crítico é um profissional e o poeta não. De que o crítico, né, cumpre com tarefas, parte das quais ele mesmo escolhe. Eu escolhi escrever uma tese sobre Zé Gomes Ferreira. Ninguém pediu, né? Mas muitas coisas que eu escrevi como crítico foram encomendadas. Foram tarefas que foram propostas por jornais, por revistas. Né? E o crítico, eu sempre achei, né,
precisa ter, diante das coisas, uma postura, uma atitude profissional, que é de não rejeitar trabalho. Mesmo porque isso sempre foi a vida toda, ou não a vida toda, mas quase a vida toda, a minha sobrevivência, o meu sustento, né? Então, claro que eu cheguei a recusar coisas quando me pediam coisas absurdas, ou coisas que eu não me sentia capaz de fazer, né? Já o poeta não. Já o poeta não tem nada que se assemelhe a este lado, essa postura profissional. Poesia sob encomenda. Já me pediram, já me encomendaram, mais de uma vez. Nunca fui capaz de fazer. Eu tenho muita dificuldade com inspiração, né, com a ideia, com o conceito. Né? Mas sou obrigado a reconhecer. Né? Então você não escreve o poema que você quer na hora que você quiser. Você escreve quando alguma coisa que não dá para explicar o leva a escrever, o impulsiona a escrever. Sem inspiração ou não, aí é discutível. Ora, os Deus dentro, como dizia o Platão, aí não. Aí já a gente já parte para, sei lá, para parapsicologia, para mediunidade e outros caminhos mais. Né? Não, eu acho que, enfim, existe alguma coisa que incomoda e que tem que ser expressa. Né? No primeiro momento, o que está em causa para o poeta é a autoexpressão. É alguma coisa que ele sabe que existe, que está ali, né? Mas que é um aglomerado de emoções, sentimentos vagos, difusos, de mistura com lembranças. É algo que ele não consegue explicar. Se ele conseguisse explicar de que se trata, o que é que está me incomodando, né? Não seria um poema. Escrevia talvez uma crônica, ou uma página da sua autobiografia, ou algo semelhante. Né? Então, escrever o poema é uma tentativa, é um esforço de dar alguma forma inteligível àquele bolo meio confuso, né? que costuma estar na origem dos poemas. Né? Bom, existem concepções que se opõem a esta, né? Como a do João Cabral, por exemplo. O João Cabral garantiu a vida toda que ao escrever um poema ele já sabia de antemão não só quantas estrofes e quantos versos o poema ia ter, mas quantas sílabas cada verso ia ter. Ele planejava mentalmente. Por quê? Porque ele tinha absoluto horror a isso da inspiração, essa concepção platônica, né, que até hoje tão viva ainda. Né? Quanta gente, eu diria que a maioria das pessoas, incluindo poetas, né, acreditam até hoje na concepção platônica, da inspiração, do arrebatamento súbito. Baixou um Deus, ou baixou a musa, ou sei lá o quê. O João Cabral tinha aversão absoluta nisso. Né? Então ele tentou se impor a vida toda, né? Um processo de criação poética em que ele pudesse planejar, construir racionalmente, conscientemente, o que? As suas emoções. E por isso é que o João Cabral, eu acho, é a grande referência na poesia contemporânea. Porque tudo isso que ele diz é um pouco teatro. É só ler com atenção para se dar conta, né? E que ao contrário do que os primeiros leitores do João Cabral pensaram, a minha própria geração, vários poetas da minha geração, não vou mencionar nenhum para não fazer fofoca, né? Chamavam o João Cabral de João Cerebral, né? E com uma conotação fortemente pejorativa. Que era como quem diz, não dá para fazer poesia, né, com essa racionalidade toda, com a postura que o João Cabral sempre declarou nas suas entrevistas. Mas é só ler com atenção para se dar conta de que isso é aparência, isso faz parte integrante significativa da poesia do João Cabral. Mas está muito longe de ter neutralizado, ou eliminado, ou apagado as emoções, os sentimentos. Eu diria, antes pelo contrário.
Há poucos poetas tão emotivos quanto João Cabral. Se você reprimir um impulso, uma emoção, né, acaba resultando em intensificar, em tornar mais viva e mais forte essa mesma emoção. É o que eu acho que a gente deve ver na poesia do João Cabral. Como que você vê a participação nossa nesse projeto? O simples fato de ser uma oficina, né, já acho que já revela o espírito básico da coisa, né, que vamos nos exercitar, vamos experimentar, vamos tentar. E é exatamente assim que eu concebo, desde sempre, continuo concebendo até hoje. Crítica é uma questão de experimentar, é uma questão de tentar e ver se resulta, né? E jamais alimentando a ilusão de que qualquer crítica possa ser definitiva, possa esgotar. Não, seja qual for a obra, seja qual for a obra que nós nos dispomos a criticar, né, por melhor que consiga ser a nossa leitura, né? Então é aquela coisa da desconfiança que eu falei logo no começo, né? O crítico precisa desenvolver, isso é na base do exercício, da prática, né? Precisa desenvolver a sua capacidade de ser persuasivo, né? Então o crítico não pode ir emitindo opiniões, juízos assim soltos, fragmentários, ou até pode, mas o resultado disso vai ser uma espécie de um copião, né? Para falar em linguagem cinematográfica, né? Então é pegar então depois esses palpites soltos e organizá-los, ordená-los, proceder cartesianamente, não dá para escapar. O desgraçado do Descartes já explicou tudo isso lá no discurso sobre o método, né? Então, se você tem ideias a expor, ideias críticas a respeito de um livro que você acabou de ler, você precisa escolher. Começar do mais simples e ir complicando aos poucos, né? Ou começar com o mais complexo, do genérico, e ir depois desmembrando, desarticulando, decompondo isso que você colocou de início. Então isso tem que ver com disciplina, tem que ver com senso de organização, tem que ver com o senso lógico das coisas, né? E isso se aprende. Eu acho que ninguém nasce com isso, né? Há pessoas que tendem a demonstrar mais facilidade com esse tipo de coisa, outros que demonstram dificuldade com esse tipo de coisa, né? Mas uma oficina de crítica, eu acho que se dispõe exatamente a explorar a potencialidade dos participantes, potencialidade na direção, no rumo da interpretação, né? O que é que isso significa? Se for o caso, se quiser chegar até este nível, que é bem mais árduo, né? Qual é o valor disso? Então a crítica como juízo de valor, e não só a crítica como interpretação. Mas eu acho que não há mal nenhum, antes pelo contrário, em se encarar isto como exercício, tentativa. Vai ser parcial, vai ser incompleto, vai ser unilateral, e é inevitável que seja assim, né? Se você tiver, em algum momento, certeza absoluta do que está dizendo, algo está errado. Você está lidando com uma obra literária muito simplóriazinha, né? Daquele tipo que não tem dentro, né? Quer dizer, você leu uma vez e já leu tudo, porque você não volta a ler certas obras, leu uma vez só, e já foi muito, né? Ou então você está se iludindo, você está inventando uma certeza que é para subconscientemente ficar livre dessa aflição que é, você está lendo o livro. Quantas vezes eu passei por isso? Nossa, até hoje a revista, o jornal me pede uma resenha sobre o livro X, eles me mandam um livro, eu começo a ler, e no meio da leitura eu sinto uma aflição, eu não vou ser capaz de articular, de organizar algo que faça sentido. Eu não estou entendendo, esse livro está muito difícil, mas continuo, e vou, né? Até que num dado momento, o que faz o crítico? Só o crítico maluco é que se dispõe a analisar a obra toda.
em todos os seus aspectos, todas as suas implicações e dimensões. Isso é notícia. O que todo crítico faz é escolher um aspecto. Um só. Tá? Que não seja, de preferência, um aspecto, digamos, pouco relevante, um aspecto pouco significativo. Mas é um aspecto. Então, e é este aspecto que vai ser, que ele vai aprofundar na sua crítica. Se ele ficar tentando, desde o começo, abranger o livro todo, a obra toda, ele vai se perder, vai se dispersar. Né? Então, escolha um aspecto e tente ver onde é que dá. Se deu, ótimo. Se não deu, volte, releia, escolha outro aspecto. Né? Mas é sempre parcial. Né? E não tente dar a impressão de que esse aspecto é a essência, é tudo. Então, muitos críticos são assim, né? Falam de um aspecto qualquer como se estivesse revelando para o leitor a essência fundamental, definitiva e suficiente daquele livro. Eu falei, não, convém ao crítico, né? Convém ao crítico ele ser sempre um pouco humilde. Né? E mesmo que ele esteja feliz da vida com a ideia que ele conseguiu pôr no papel, né? Ele saber que essa ideia não é única, não é definitiva, pode haver outras.